Existem dois tipos de público, aquele que já te conhece e o outro que não te conhece. Quem que é o público que já te conhece? Pessoas que já se relacionaram com você, já consumiram o seu produto e serviço, já te seguem lá nas redes sociais, já visitaram a tua loja, já visitaram o teu site, curtem, compartilham, comentam as suas publicações. E existe o público que não te conhece, não sabe que você existe ali. Ou seja, não sabe o problema que você resolve, não sabe a dor que você cura. E o Facebook, pensando nisso, ele criou formas de você atingir o público que me conhece e que não me conhece. E a gente vai falar sobre isso agora. Então existe aqui o público personalizado. É o público que eu personalizo e direcionar o meu anúncio para esse público. Então existem lá no público personalizado, site, públicos que visitaram o meu site, ou seja, pessoas que abriram a minha página de vendas, abriram lá meu site. O que o Facebook faz aqui? Ele consegue te informar, Jefferson, entraram lá no teu site essas pessoas. Ele armazena para mim todas essas informações, inclusive todas as ações que eu configurei e que o meu cliente fez lá. Meu cliente abriu minha página, botou um produto no carrinho. Qualquer atividade, qualquer evento que o usuário, que o visitante fez lá no meu site, o Facebook vai me trazer lá esse público. Para que é importante eu ter esse público? Porque muitas pessoas que entraram no meu site ainda não compraram. Não é todas as pessoas que entram lá no teu site que vão comprar de você. E muitas vezes ela vai precisar do quê? De um estímulo, de um desconto, de uma conscientização conforme o teu produto ou serviço aqui, né? Tá? O que eu vou fazer? Eu vou direcionar uma campanha específica, com uma comunicação específica para essas pessoas que visitaram o meu site, visando com que elas retornem e comprem o meu produto. Às vezes acontece. Por exemplo, esse dia eu estava querendo comprar um tênis. Cara, entrei várias vezes lá no site. Eu botava no carrinho e não fechava a compra. Cara, 2 dias depois, eu recebi lá um anúncio lá na minha rede social. Com um desconto. Cara, aquilo ali foi o estímulo. Eu não pensei 2 vezes. Fui lá e comprei o tênis que eu precisava. Então, o que a marca fez lá? Ela visualizou que eu fui lá, entrei no site, ela conseguiu armazenar essas informações. Cara, depois eu comecei a receber anúncios, tá? E quando apareceu lá o desconto, ela me deu o estímulo para eu comprar o produto. E de fato comprei. Então, é isso. O site é isso. Lista de clientes. Você tem lá já um público que já te conhece, que já comprou de você, que já visitou tua loja, que já consumiu teu produto. E aí você tem as informações dele lá. Mas é importante você pegar o e-mail dele. Eu consigo fazer uma lista, eu consigo subir essa lista, essa relação de e-mails no Facebook e consigo direcionar a minha campanha, o meu anúncio para essas pessoas. O público de lista é isso aí, que é atividades de apps. Quem que utiliza isso aqui, né? Empresas que tem aplicativo lá, né? Esse aqui é legal para estimular, né, as pessoas a baixarem o teu aplicativo. Você já deve ter visto lá, né, passar no teu feed, produtos de empresas. Porém, para você poder fazer aquela compra, ele te estimula a baixar um aplicativo. Quando você baixa o aplicativo dessa empresa, ela tem a oportunidade de estar te colocando lá lembretes. Enfim, é uma estratégia bem legal de fazer. Tem aqui também visualização de vídeo. Você colocou lá nas suas redes sociais vídeos que mostram pessoas consumindo o teu produto, depoimentos de clientes. Você trouxe lá vídeos, você falando do teu produto, você conscientizando as pessoas com dicas, ensinando, agregando algo para ela. E não estava vendendo nada. É uma estratégia muito bacana aqui. Imagina que você lançou o vídeo semana passada. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem uma academia. Você queria conscientizar as pessoas a consumirem o teu produto. A gente sabe que nós não cuidarmos da nossa saúde, fazendo atividade física, mudar muitas vezes nossos hábitos alimentares, e muitas vezes a gente não está disposto a isso. E o que o dono da academia precisa fazer? Você está alertando essas pessoas, você está lembrando essas pessoas que se elas não tomarem uma decisão agora, mais tarde elas vão sofrer as consequências. Inclusive a gente está trabalhando aqui com uma academia e nós estamos fazendo isso, elaborando conteúdos, distribuindo esses conteúdos sem falar em venda, cara, sem convidando para nada, mas com dicas, porque isso vai fazer o envolvimento com as pessoas naturalmente. O Facebook ele fala assim para mim, Jefferson, nesse teu vídeo aqui, 100 pessoas visualizaram 50% do teu vídeo. 200 pessoas visualizaram 75% do teu vídeo. Ou seja, eu consigo depois personalizar um público que visualizaram o meu vídeo mais de 50%. Eu vou pegar essas pessoas, eu vou pegar um anúncio, agora eu vou fazer uma campanha de venda. As pessoas estão lá acompanhando o meu vídeo, viram mais de 50% do meu vídeo. Cara, é uma pessoa muito interessada naquilo que eu estou falando. Então fica muito mais fácil depois eu abordar ela como uma oferta, porque ela já sabe do problema dela, ela está buscando uma solução, então ela está mais preparada para ouvir uma oferta. O que o Facebook vai fazer? Ele vai veicular minha campanha apenas para esse público que eu direcionei, que estão preparados agora para ouvir, para visualizar, para receber uma oferta. Então essa estratégia aqui é fantástica para a gente usar e assim cabe para qualquer setor, qualquer nicho, independente do que você tem aí. Quando você coloca aí seus anúncios,
tá? Orgânicos, ou seja, aquele que você não paga, ou aquele que você paga, tá? As pessoas começam a se envolver. Se ela não te segue ainda, e aquele assunto, aquele conteúdo fez sentido para ela, o que ela vai fazer? Pô, ela vai querer te seguir porque ela está interessada naquele teu assunto ali. Ela está interessada no que tu mostra, no que tu faz ali nas redes sociais, tá? Por isso que eu digo que se você está preocupado em apenas mostrar o teu produto e serviço, cara, comece a fazer conteúdos para conscientizar as pessoas, porque elas vão te seguir quando você tem algo a agregar para ela. Senão, não faz sentido ela te seguir. Então você vai perder seguidores, inclusive. Então você tem que prestar atenção nisso. Tá só lá aparecendo no feed venda, produto, e não está agregando nada para ela. É a lei da natureza, né? Você precisa plantar para depois você colher. Dar para depois receber. Tá? No marketing digital isso funciona e muito. Beleza? Então vamos lá. Envolvimento no Facebook, envolvimento no Instagram, pessoas que curtiram tua página, que te seguem, que curtiram o teu comentário, do teu post, comentaram no teu post e essas pessoas se envolveram. Quando ela se envolve é porque ela tem um interesse naquilo. E aí você consegue direcionar depois o quê? Uma oferta para essas pessoas através de uma campanha específica. Formulário de cadastro, você consegue configurar uma campanha para que as pessoas possam se cadastrar. E aí você tem o dado dela, você tem o telefone, você tem um e-mail, né? Dependendo do que você vai captar aqui, né? Para depois teu time de vendas entrar em contato. Beleza? E aí depois tem outros públicos aqui de eventos, que a gente também não vai entrar agora no mérito, tá? de visualizar isso aqui. Então, eventos, tem experiência instantânea, tem também compras e classificados. E por fim nós temos o público semelhantes, que é o público que não te conhece. Então nós conseguimos fazer público semelhante e público de interesse. Qual que é o diferencial desses dois aqui? Quero atingir pessoas que não me conhecem, quero atingir pessoas que não sabem que eu existo, não sabem que eu estou aqui instalado, tá? Não sabem que eu comecei aqui a minha loja, a minha solução. Então o Facebook ele traz como opção o público semelhante. Como que funciona isso aqui? Imagina esse cenário aqui. Ó. O público que é representado pela Maria é o público que me conhece, o público que já visitou minha loja, o público que já comprou o meu produto, já consumiu, né, o meu produto, o meu serviço. O que eu consigo fazer aqui? Eu consigo pegar esse público e falar para o Facebook assim, ó, Facebook, vai atrás de pessoas semelhantes ao perfil da Maria. Faz isso para mim, por favor. Então eu vou lá, crio uma campanha com público semelhante e falo para o Facebook assim, ó, Facebook, traz para minha página aqui, vem aqui, traz para o meu WhatsApp, traz aqui para esse anúncio pessoas semelhantes à Maria. E vai ver os comportamentos da Maria, vai ver todo o perfil da Maria e vai buscar pessoas semelhantes ao perfil da Maria e vai fazer elas conscientes que você está ali, ou seja, pessoas que não te conhecem. Entenderam aqui, gente? E por último, público de interesse. Vou dar um exemplo aqui. Tem um cabeleireiro lá. Então, quais são os interesses de pessoas que buscam um cabeleireiro? Quais são as pessoas mais propensas, né, a comprar o meu produto aí? Mulheres. A maior parte são mulheres. O que essas mulheres que visitam o meu estabelecimento fazem? O que mais elas gostam? Tá? Qual que é a idade delas? Estão entendendo aqui? Então eu vou trazer todos esses interesses, tá? E tem uma ferramenta bem legal que traz todas essas características, todos esses interesses, e eu consigo direcionar então, com base nesses interesses, esse anúncio. Pô, eu quero que o Facebook direcione a minha campanha, o meu anúncio para as pessoas que possuem esse tipo de interesse aqui, tá? Que são interessadas nesse assunto, que são interessadas nesse produto. Ele vai estar trazendo pessoas, tá? Vai buscar pessoas que não te conhecem, tá? Que não te conhecem, mas que precisam da tua solução.